E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em sistemas de transmissão de dados nós vamos falar sobre largura de banda. Temos aqui um exemplo, de um sinal senoidal simples, um sinal com amplitude de 5 volts e uma frequência aqui de 6 Hz. Então no tempo esse é o sinal senoidal representado de 6 Hz e 5 volts de amplitude. Na representação no domínio da frequência, nós temos então na frequência central de 6 Hz a amplitude 5. Então o sinal senoidal ou cossenoidal simples, ele possui apenas uma única frequência. Bom, mas na prática não é isso que irá acontecer. Na prática o que nós teremos é uma combinação de sinais. Os sinais serão então do tipo compostos, porque o sinal simples ele não vai ter uma grande utilidade. Já um sinal composto é formado por diversas ondas senoidais, cossenoidais, enfim, uma modulação, ela irá conter uma relevância, porque ela irá ter dentro de si uma informação. Então, o sinal composto, na verdade, vai ser uma combinação de diversas ondas senoidais simples, com diferentes frequências, amplitudes e fases. Quem provou matematicamente que isso era possível foi Jean-Baptiste Fourier, que desenvolveu a análise de Fourier, e com isso foi possível se determinar a decomposição de sinais periódicos e não periódicos, utilizando representações de senoides simples. Bom, então, de modo geral, nós temos dois tipos de sinal composto, um sinal periódico e um sinal não periódico. Bom, temos aqui, por exemplo, um sinal periódico. Se observarmos, o ciclo positivo é o mesmo em todos os momentos desse sinal, e o ciclo negativo também, ou seja, existe uma periodicidade desse sinal aqui. Então, o sinal composto periódico ele vai poder então ser decomposto em ondas senoidais com frequências que vão ser múltiplos da frequência principal. Por exemplo, esse sinal senoidal aqui ele pode ser decomposto em três outras frequências, ou seja, eu posso utilizar três senoides de frequências distintas e amplitudes distintas para obter este sinal. No caso aqui, por exemplo, a frequência principal mais a frequência múltipla de 3 e a frequência 9. Se observarmos um ciclo, 3 ciclos e 9 ciclos. Então, com essa decomposição do sinal, nós podemos representar todo o espectro que compõe aquele sinal combinado, aquele sinal composto. E com isso, então, nós temos a representação de uma frequência principal, uma frequência que é 3 vezes a frequência principal e uma frequência 9 vezes a frequência principal. Então, no domínio da frequência, através da decomposição, pela análise de Fourier, nós podemos juntar várias senoides simples para obter um sinal composto. Mas também nós teremos, às vezes, um sinal composto não periódico. Nesse caso, o sinal composto não periódico ele vai ser decomposto também numa combinação, só que de um número infinito de ondas senoidais simples. Então, um sinal periódico, eu tenho ondas senoidais finitas, e um sinal composto não periódico, eu terei, na verdade, então, uma combinação de número infinito de ondas senoidais simples. Bom, então a representação no tempo ela não vai ser mais discretizada, ela vai ter uma representação contínua. Então as frequências de senoide simples serão representadas de forma contínua, indicando, nesse caso, as frequências infinitas, ou seja, para qualquer valor de frequência existe uma determinada amplitude. Temos aqui uma outra representação para exemplificarmos. Então este daqui com certeza é a representação de um sinal periódico, pois nós temos para cada frequência uma determinada amplitude, ou seja, eu tenho aqui uma representação discreta, uma representação que indica que para cada frequência existe um determinado valor de amplitude. Este é um exemplo de largura de banda de um sinal periódico. Aqui neste caso eu já tenho um outro exemplo da largura de banda de um sinal
não periódico, pois desde um valor mínimo até um valor máximo de frequência, em torno de uma frequência central, existe toda uma continuidade, né, na representação desse gráfico, ou seja, para qualquer valor de frequência existe uma determinada amplitude, e isto caracteriza o sinal composto não periódico. Bom, pessoal, né, sobre essa introdução, né, e apresentação aí, né, do conceito de largura de banda, né, era isso que eu tinha para falar para vocês. Que todos estejam bem, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.